Oi, 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 pessoal! Começando mais um podcast por aqui, diretamente dos estúdios da Juliana Rangel Comunicação. Seja bem-vindo. Hoje uma conversa muito legal, mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube. Estamos crescendo no orgânico, mês a mês aí, semana a semana. E toda segunda-feira às 19 estamos por aqui com mais um bate-papo diretamente do canal aqui Juliana Rangel News e também pelas plataformas de áudio aí que você encontra no Spotify, uns cortes também pelo Instagram, Facebook, Twitter, né? Estamos em todas as plataformas aí. Gente, hoje meus convidados, eu tenho dois convidados, nós vamos falar aí 36 anos de história dentro aí da comunicação em Ribeirão Preto. Os dois, vamos conhecer um pouquinho também como é que eles se conheceram, né, gente? Porque, ó, nenhum dos dois é de Ribeirão Preto. Como é que eles vieram parar aqui na nossa cidade querida e fizeram tanto um trabalho tão importante, né, em desenvolvimento aí para a cidade. Tô falando aqui do Murilo Pinheiro. Murilo, seja bem-vindo. Murilo, só um resuminho, né, Murilo? Jornalista. Se formou no Sul, né? Rio Grande do Sul. Eu me formei em Santa Maria, né? Depois cheguei a trabalhar um pouco lá no Rio Grande do Sul, num jornal e nas emissoras da RBS, que eram afiliadas da Rede Globo. E através de um amigo eu consegui vir para cá, para Ribeirão, para trabalhar na EPTV. E, gente, ele tem uma história que ele vai contar um pouquinho de toda a trajetória dele aqui, mas hoje o Murilo é editor e diretor de redação da Revide, né? Que é sócio também, junto com a Bel de Farias, né, Bel? Seja bem-vinda Obrigada. no podcast. Que agradeço o convite. Você que fundou, né, na verdade, a Mic Editorial, que é o que está aí há 36 anos com a Revide, né? Toda essa trajetória em Ribeirão Preto e muitos outros trabalhos também na linha editorial, né? Na verdade, eu comecei junto com a Mônica. Eu e a Mônica, nós estudávamos na UNAERP. A Mônica... Mônica Marques. Ela é de Araraquara, depois ela acabou indo para Araraquara. E a gente, à época, né, a gente ficou amiga e a gente resolveu fazer porque assim, se lembrar que 36 anos, Ribeirão tinha o Jornal A Cidade, que era um jornal declassificado. O que tinha de jornalismo é aquelas páginas que tinha muito de agência de notícia, né? Principalmente, acho que era Estado, e a Notícia do Brasil, um pouquinho de notícia local, os mortos, né? Porque sempre teve obituário, que é uma coisa que funciona muito no jornal. Uhum. E era isso que tinha. E muito forte, o rádio. O rádio era muito forte em Ribeirão. E a EPTV recém tinha começado. A EPTV ainda não era... A EPTV fez 40 e poucos anos, então, quando a gente começou, a EPTV tinha talvez 8 ou 9 anos, alguma coisa assim. Então, o que a gente queria? A gente queria ter um veículo para a gente poder escrever. A gente, como não tinha veículo impresso, a ideia da gente era ter uma revista, e a ideia era fazer uma revista, porque a gente gostava do veículo, e fazer uma revista que a gente pudesse contar histórias da cidade. Então, e isso surgiu quando você estava no último ano de faculdade, ou seja, você nasceu em Carolina, isso, Maranhão. Isso. E aí você veio para Ribeirão Preto estudar, é isso? Não, aí, assim, minha história é um pouco mais complexa. Eu saí de Carolina com 13, 14 anos nós fomos para Goiânia, minha família mudou para Goiânia. E aí fiz o que chamaria do segundo grau lá. Aí eu fiz faculdade, eu prestei vestibular para entrar no jornalismo lá e não entrei. E assim, eu não entendia por que eu não tinha entrado, porque eu estudava muito. Eu sempre fui muito CDF, né? Sempre fui muito Caxias. E aí, o único vestibular que ainda tinha era o vestibular na UNAERP. Eu não conhecia ninguém em Ribeirão. Aí eu acabei decidindo fazer o vestibular aqui, e aí eu passei, e aí vim para cá. Isso eu tô falando de 1982, há 40 anos, é muito tempo, né? Uhum, e aí cheguei, vim para cá, e já vim morar aqui. E a minha ideia inicial era começar a fazer o curso aqui e pedir transferência para voltar para Goiânia. Tentar uma transferência do curso para ir para lá. Mas acabei ficando. E fui ficando. Tô aqui até e já hoje. Tá há 36 anos. Não, 30, tá mais, 40 né? anos. 40 anos. 40 anos. Que legal. E aí, me fala uma coisa. Então, você estava estudando, e aí quando você sentiu essa questão de ter uma revista mesmo na cidade... E aí, com a Mônica, vocês iniciaram esse projeto e essa trajetória que tem hoje 36 anos. Aí, nesse período, o que aconteceu? Claro que a gente... Aí uma das pessoas que foi muito
importante naquele momento foi a Neuza Biguetti, porque a Neuza era uma colunista já conhecida, e ela conhecia muita gente na cidade, e aí eu acabei conhecendo ela. E aí, o que acontecia? A gente ia contratar, eu e a Mônica, a ideia era contratar alguém do departamento comercial. Por quê? Porque se a gente tivesse alguém do departamento comercial que entendesse a nossa ideia do que a gente ia fazer, a gente ia conseguir fazer uma revista. A gente não tinha noção do que a gente estava falando, né? E aí a Neuza acabou falando, não, eu ajudo. E também tinha uma outra pessoa em Ribeirão que chamava Mila. Ela tinha um esquema aí que ela trabalhava muito com o departamento comercial, trabalhava com as revistas da Abril. E todo esse pessoal, vendo que a gente estava começando ali, tinha aquela ideia de começar um trabalho bacana, quis ajudar. E aí a gente começou Aí, quem que vai conhecer os empresários? Aí, naquele momento, eu acabei indo para conversar com alguns empresários e eu acho que, assim, aquele meu jeito, né, assim, bem assertiva, bem entusiasmada, de contar do projeto, eu acabei fazendo muito relacionamento com esses empresários. E os empresários, acho que achavam engraçado, né, aquela menina novinha, cheia de expectativa, achando que ia revolucionar o jornalismo. Todo jornalista tem esse pensamento, né? A gente acha que a gente vai mudar o mundo quando a gente se forma. O Rui Flávio, que já eram donos das concessionárias de carro e tal, então a Bel chegava numa mobilete lá para vender, né? Eu não sabia dirigir carro, né? Na época, eu tinha 20 e poucos anos, e eu não dirigia, tinha vindo para cá, e aí eu acabei comprando uma mobilete. Então, no meu começo, eu tinha uma mobilete. Então, só que assim, gente, vamos voltar para trás. Ter uma mobilete naquela época era um luxo. Não, mobilete era o auge, né? Você já teve, tipo, recém-formada com quantos anos, Bel? Olha, eu já estava com 22, 23 Imagina, anos. 22 anos, você tinha uma mobilete. Tinha uma mobilete, exatamente. E já era assim, e aí circulava para cima e para baixo. E eu naquela época também, assim, claro que eu fui mudando muito a questão do cabelo, mas eu tinha esse cabelão comprido, todo cacheado. Então, era toda assim, descabelada, né? Aquela figura assim que as pessoas tinham uma simpatia, né? Então, quando a gente fez a primeira revista, a gente achou que fosse ficar rico, né? Porque a gente vendeu bastante publicidade. E quando for fazer a segunda, a gente tinha quebrado. O cara não ia anunciar de novo, né? E era mensal. Vocês começaram com um projeto mensal. A ideia era mensal, mas logo de início a gente já viu tipo que assim, não ia... quem anunciou na primeira já não queria anunciar no segundo mês. Não, também não exagera, né? O pessoal tem Acabei de anunciar, vou ter que colocar outro anúncio de novo. Eu anunciei uma vez para te ajudar. Mas só não pensa, só não conta com essa ajuda para sempre. E a gente tinha essa coisa que a gente entendia naquele momento, que as pessoas não faziam mídia, elas faziam média, né? Então, elas, tipo assim, ó, eu vou fazer a minha parte é te ajudar uma vez. Não vai ser uma ajuda todo mês. Então, a gente começou a perceber que a gente tinha que achar outros parceiros, outras pessoas que pudessem, a cada mês, bancar aquela revista. Só que assim, a gente não tinha grana, a gente juntou um pouquinho de dinheiro para fazer o começo. Tinha malemar para impressão. Malemar para impressão, exatamente. Murilo, e você nessa época já se formou lá no Sul e já estava em Ribeirão Preto na IPTV? Eu me formei no Rio Grande do Sul, né? Nessa mesma época que a Bel tá vindo para fazer a faculdade dela, os tempos batem. Eu estava fazendo a minha faculdade, mas terminando. Aí eu me lembro sempre que eu estava preocupado no final dos 4 anos, era uma universidade federal lá em Santa Maria, e agora eu estou desempregado. O que eu vou fazer, né, da vida? E aí tinha um professor, e ele, num dos últimos dias de aula, ele falou assim... tem um jornal em Caxias do Sul, Pioneiro, que está precisando de jornalista. Nós estávamos em 15, era uma turma de 15. E ele colocou o papel do telefone do jornal na mesa. Assim, não deu para ninguém. Eu digo, agora vai sair uma briga a tapa aqui. Quantas vagas? Uma? Uma vaga. Para 15 formados. E ele botou para os 15. E deu aquele negócio assim, todo mundo ficou se olhando, passou 1 minuto, 2 minutos, ninguém falou nada. Eu falei assim, eu quero. Inclusive, peguei o papel, não deixei, não anotei o número, eu catei o papel. Pra ninguém ver mais, né? E levei. Aí liguei pro cara, tal. No outro dia eu fui lá, acabei ficando 3 anos lá, e lá eu mudei pra RBS.
E aí nós tínhamos um amigo em comum, que era o Marcelo Canelas, que já tinha vindo para cá. Nossa, ele ficou muitos anos aqui na IPTV, a convite né, do Rubão. Hoje tá no Fantástico. Isso, que foi também uma outra história bem, assim, daquelas... Eu acho que a vida é um conjunto de circunstâncias. O Rubão precisava de um repórter nacional e foi lá e convidou vários e ninguém quis vir. Quando ele estava saindo, um cara falou para ele assim, olha, aquele Marcelo Canelas, que é lá de Santa Maria, vai dar um bom repórter. Eu, se fosse você, eu levava ele. E aí ele trouxe, né, o Marcelo, depois eu fiquei sabendo, depois eu vim, depois veio o Chico, veio um monte, o Chico Ferreira, depois veio um monte de gente. Uma leva boa, né? De bons profissionais aí do mercado, né? Até porque, assim, a gente lá tinha um problema, que a empresa que dominava era a RBS, né? E que tudo muda, né? Era um monopólio, assim, absurdo. 90% das comunicações do Estado eram da RBS. Rádio, TV, jornal, FM, tudo. Então, ou você trabalhava para a RBS. Então, o pessoal de lá, por isso que tem muito jornalista em São Paulo, já tinha a ideia de vir para o interior de São Paulo. Porque lá não tinha muito. Ou era trabalhar naquele grupo, ou não trabalhava. Os cargos bons que tinham já estavam preenchidos. preenchidos. Então, assim, para quem era novo, que estava querendo começar uma vida, que chance. Então, eu tinha essa ideia do interior de São Paulo, acabou casando, e aí, através... o Marcelo já conhecia a Bel, a gente acabou se conhecendo. E eu tinha essa coisa apesar de, claro, né? Pobre não pode escolher onde vai trabalhar, trabalha onde tem emprego. Mas eu sempre, apesar de ter trabalhado na televisão, eu gostava do impresso, né? E foi aí que a gente, então, começou. Eu comecei 3 anos depois na Revide, em 89. Assim, você já estava na IPTV Ribeirão e aí você começou a trabalhar na Revide. Como todo jornalista, não trabalha num lugar só, vai juntando salário, trabalha em 2 lugares, né, para poder ter uma condição melhor. Até que a Revide foi crescendo, né? E aí, então, eu decidi, o pessoal disse, mas você está louco, você vai sair da IPTV e vai trabalhar na Revide, que é uma revista que ninguém conhece, que é uma, né? Mas aí existia a possibilidade da gente trabalhar junto, de ser sócio e de ser dono do próprio isso negócio. Quanto tempo depois, Bel? Então, você, há 36 anos, né, que você fundou, então, com 3 anos de Revide já circulando, o Murilo foi para a Revide, trabalhando como editor. Foi. Aí, depois disso, ele deve ter ficado mais uns 5 anos. 5 anos, que coincidiu. Eu saí da IPTV em dezembro de 94, né? Que aí, sim, aí começamos definitivamente. Quando ele saiu da IPTV, aí ele saiu para ir para ser sócio. Aí ele foi quando você entrou na sociedade. Foi quando entrou na sociedade, em 94. Aí a gente trabalhava ali na Quintino Bocaiúva, ali um pouquinho... para depois da Beneficência Portuguesa, no começo, Bernardino de Campos, bem no comecinho da Bernardino de Campos. Era ali a nossa sede, né? E aí teve vários jornalistas que passaram para lá, o Rubinho, que depois faleceu um tempo, a Ana Cândida, enfim, daí passou um monte de jornalistas por lá. E assim, quando vocês começaram, vocês tinham bem uma pegada de linha editorial jornalística mesmo. Como eram todos os veículos, assim, e vocês vendiam os anúncios? Na verdade, assim, a gente sempre teve, assim, apesar de ter sempre passado uma impressão de que a revista era muito comercializada, a gente sempre teve esse cuidado dos 60-40. Então, a gente manter a linha editorial. 60% de editorial e 40% de publicidade. Só que a gente tinha uma pegada muito forte, que era os publis editoriais. Então, as pessoas gostavam de ler e saber sobre empresas, pessoas, negócios que estavam acontecendo na cidade. Então, essa pegada do comercial e do editorial, a gente sempre teve esse balanceamento. O que a gente acabou fazendo de editorial, que ficava muito na linha da coisa mais leve, que era a gastronomia, a moda, a coluna social, isso acabou também se impregnando um pouco no conceito que as pessoas foram criando no decorrer desses anos. Mas é muito complicado você definir um padrão, porque assim, como a nossa formação é o jornalismo, a gente nunca deixou isso.
eu mesmo ficando muito no comercial e acabei me dedicando, e essa é uma das questões que me pegava muito, porque eu falava assim, pô, mas eu estou estudando tanto, eu gosto tanto do jornalismo, e eu vou ter que ficar no comercial. Aí um dia o Murilo, isso era sempre uma sofrência para mim, aí um dia o Murilo falou assim para mim, eu não entendo você, todo mundo queria ter esse talento que você tem, não tem esse talento. E você tem esse talento, você também é uma boa jornalista, e você quer ficar nessa coisa que todo mundo pode fazer, que é escrever uma boa matéria. Então, sabe, pensa sobre isso. E aquilo meio que me deu uma chacoalhada. Eu falei, nossa, e no final das contas, eu sei que eu sou uma boa pauteira, eu sei que eu tenho um olhar muito particular sobre o que é jornalismo, o que vale no jornalismo. E isso eu acabei agregando ao meu trabalho como gestora comercial também. Então, isso tirou um peso. Você se adaptou ao mercado, na verdade, né, Bel? Na época do que foi evoluindo, do que você foi sentindo. E não teve como você não entrar no comercial. Não teve. Até porque era um produto seu, né? Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, ou eu entrava no comercial, ou eu botava alguém para fazer o comercial que ia querer mexer na linha editorial do que a gente estava fazendo. Então, aí entra aquela briga, né, do jornalismo com o comercial, comercial, que dentro do veículo é terrível. Que é difícil das pessoas, né? Então, assim, na verdade também foram um pouco todo produto. Tem sempre os detratores que a gente fala. Então, assim, a revista sempre teve matérias de conteúdo, sempre teve uma entrevista, sempre fez matéria de economia, sempre fez matéria de política, fez comportamento, na época a gente fez AIDS, prostituição, o que você puder imaginar foi, inclusive, capa de revista. Mas, em todas as edições, sempre teve essa dose do conteúdo mais sério até um conteúdo mais de amenidades, que é a coluna social, a programação cultural e tal. Então, as pessoas, elas olham só alguma coisa. Elas falam assim, não, a revista só tem coluna social, né? Então, se você abrir a revista, qualquer exemplar antigo que circula por aí, você vai ver que essas editorias estavam presentes. Então, as pessoas ficavam meio que generalizando. Não, mas tudo é pago. Assim, nós éramos milionários, né? Nunca foi. Então, tudo era vendido, da primeira à última página, né? As pessoas fantasiam isso na sua cabeça, embora quando você começou essa história do publi editorial, que era uma coisa que o mercado não tinha. E que hoje todos os veículos fazem. Sim. Então, não tem como, hoje você vê o Globo Esporte, o Felipe Andreoli anunciando a Aurora no meio do Globo Esporte. Ele faz um churrasquinho da Aurora. Quer dizer, coisa que antigamente jamais, né? Jamais. Estamos falando de Globo, aparece lá a Aurora, os caras vão lá, buscam o caminhãozinho, pega a linguiça, né? E faz um comercial, assim, no meio, né? Você está assistindo um jogo, os caras cortam a tela e botam, né, as empresas patrocinadoras da transmissão esportiva, né, no meio do jogo. Mas que as pessoas nunca tiveram entendimento, assim, para eu chegar na tua casa e assim, a gente sempre teve essa preocupação, como é que eu chego? Eu vou mandar uma revista na casa da Juliana, como é que eu quero chegar na casa da Juliana? Esculhambada? Feia? Então, eu queria levar um produto bacana que você, ao ler a revista, você visse alguma coisa que te interessasse lá, que alguma coisa interessasse para o teu marido, alguma coisa interessasse para tua mãe, para tua tia, que você pudesse levar, tem uma matéria aqui, uma entrevista com um médico super bacana falando sobre pressão alta. Tem uma matéria aqui sobre desenvolvimento, sobre startup aqui, que vai ser super bacana para o teu marido ver. Enfim, o que a gente sempre tentou fazer foi uma grande coxa de retalhos que a gente pudesse atender a família que a gente estava chegando. É porque também não adianta você ter só o conteúdo de publi editorial ali, né? Sim. Você tem que ter também o conteúdo, assim, de interesse para todo mundo, para todo público, até para ficar um conteúdo relevante, uma revista gostosa, de você ler e tudo mais, né? E isso sempre teve, né? E aí eu acho que o reconhecimento que a gente teve nesse processo, embora algumas pessoas do meio, né, façam meio que espalhem esse estereótipo, o reconhecimento que a gente teve de ter colocado uma revista gratuitamente na casa das pessoas, né, com uma distribuição gratuita, é que até hoje, né, então a gente recebe assim pedidos de bairro, então a gente tem, né, uma tiragem que obviamente não atende o tamanho dessa cidade, que é uma cidade
gigante, né? Então, mas aqui no meu bairro, então a gente coloca a revista em bancas, em todas as bancas da cidade, para que qualquer pessoa em qualquer região da cidade pode se dirigir a uma banca e encontrar um exemplar. Então, mas por exemplo, a Revide, ela nem sempre foi gratuita, né? Ela teve um momento dela de assinatura, não é? Sim. Que foi o período de 97 a 2001, quando a gente foi semanal, porque a gente tinha necessidade, primeiro, de identificar qual era o público com quem a gente estava falando. E o segundo é que a gente precisava de recursos para bancar, porque é caro. É muito caro. O papel é caro, a logística da distribuição é cara. E revista mais ainda, né? A gente está falando da qualidade, né? E para você montar um conteúdo, você precisa ter bons profissionais. Não adianta porque, assim... Aí as pessoas achavam que eu, por exemplo, eu vendia, eu escrevia, eu fotografava, eu diagramava, e acho que certamente ia lá na gráfica também ajudar na rodar a revista. A equipe, toda a estrutura que você... trás, né? A gente, para você ter uma ideia, quando se decretou a pandemia, a gente estava com 45 funcionários. 45. Chegamos a ter mais de 50. Chegamos a ter mais de 50. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Quer dizer, é muita gente para você. É uma folha de pagamento gigante. Então, tudo isso as pessoas não... Achavam assim, a pessoa é fácil ligar e falar assim, dá para você publicar a matéria XYZ do meu evento, da minha empresa. E aí você tem que ter a delicadeza de dizer, olha, você, por exemplo, é um médico, um cirurgião plástico. O teu negócio é ganhar dinheiro com o teu trabalho. E o meu negócio é ganhar dinheiro dizendo que você faz o teu trabalho. Isso é um treco complicado para você explicar. Eu ia te perguntar, quando que vocês começaram a entender essa linha da revista, de entrar mesmo com o publi editorial, e como é que foi moldar isso, né, no mercado? Que é o que vocês justamente estão dizendo, o mercado pede que, por exemplo, um anúncio ali, ok, mas às vezes o publi editorial, que vem todo explicado, ele é um resultado muito maior, tanto para quem está lendo, para ver se vai ter o interesse naquilo, como para quem está anunciando, pagando, mas também moldar isso no mercado, porque era tudo muito novo, né? Sim. Então, a gente está falando eu não sei se em jornal já existia, devia ter, mas era algo mais tímido, né? Bem mais tímido. Como que foi isso para vocês? Quando que vocês perceberam, né, e que vocês começaram a fazer essa migração de entrar bem nessa parte de publi editorial? Ju, se você pega... nós estamos hoje fazendo 1.123 exemplares da Revide. Isso você tira fora. Todas as edições especiais que a gente fez fora a Revide. Aquela Revide que era ou do mês ou era a revista semanal quando ela estava na periodicidade semanal. Uhum. Fora as revistas especiais que a gente fez, de Revide Decoração, Revide Saúde, Revide Moda e Revide Anciene, que foram produtos, filhotes da Revide que a gente fez voltado para um público específico. Desde a primeira revista, se você pegar a matéria, o anúncio que foi feito pela Santa Emília, foi um publi editorial. Desde a primeira edição, você já teve um publi editorial? Já tivemos. Ele queria dizer sobre o que ele quis mostrar na revista, naquela primeira edição, o que era o Grupo Santa Emília. Então, já naquele momento, na primeira revista, a gente já teve um publi editorial. É que assim, a gente tem, e aí já é um objeto de estudo da comunicação, a gente tem várias mídias, várias plataformas. Não existe uma mídia melhor que a outra, elas se complementam e cada uma tem algumas características, né? Então, por exemplo, se você quer abrangência, você tem televisão. Você quer passar uma mensagem que a pessoa possa estar fazendo outra coisa, é o rádio. Agora, a mídia impressa aí, valendo para jornal e revista, ela tem uma coisa da profundidade, da leitura mais atenta, de um leitor mais exigente, né? Que exige um padrão de informação, né? Diferente. Então, o cara que é assinante de um jornal, seja ele qual for, ele tem esse entendimento diferente, né? E alguns produtos, algumas empresas, algumas propostas, algumas filosofias, você só consegue, né, explicar bem nesse tipo de conteúdo que é publi editorial, e também que essa mensagem se complementa na medida que o leitor, que quando você vai dizer, não, eu vou ler uma revista, então você vai ter que sentar, você tem que deixar o seu celular de lado, você não lê revista vendo o celular, você vai ter que prestar atenção naquela leitura. Então, esse eu acho que é um diferencial. Claro que isso é para um público, né, selecionado, né, um público
não é a grande massa de leitores, mas que continua existindo, que é o que a gente acredita, que esse tipo de perfil de leitor, ele ainda exista. E nesses 36 anos, a gente está falando de uma história em Ribeirão e, assim, adaptações do mercado da comunicação, né? Então, imagina assim, vocês começaram com impresso. Então, o impresso lá um pouco mais tímido, talvez com revista, mas que teve esse momento do auge, né? Da revista. Quando que foi isso para vocês, por exemplo, que vocês começaram lá com a Revige e que não é nada fácil do que a gente começa, né, até engrenar, as pessoas conhecerem, mas quando que foi o momento assim que explodiu a Revige em Ribeirão Preto, de todo mundo falar da Revige, querer ter acesso, e que foi o momento mesmo da revista impressa? Eu tenho uma história que é super boa, porque assim, eu tinha uma coisa que... Eu fiquei, durante esses 36 anos, talvez tirando aí o período que eu te falei, que foi o período que eu saí da revista, que eu fiquei um pouco afastada da revista, mas eu fiquei, literalmente, esses 36 anos pensando esse produto. E eu tinha uma coisa que eu precisava entender como é que eu me fazia importante e relevante para as pessoas. Isso sempre foi uma coisa que me acompanhou. Como é que eu faço com que essa revista tenha importância na vida das pessoas? O que eu tenho que contar para essas pessoas? Aí, em um determinado momento, um dia, eu estava andando, nessa época eu já tinha carro, eu estava andando no carro e aí pensei assim, eu falei, eu já sei como é que a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer uma revista com 100 mil exemplares. Isso o Murilo já estava na sociedade. Já estava. E assim... Já era final dos anos 90. Já. E aí, nesse momento, eu cheguei e falei assim, nós vamos fazer uma revista com 100 mil exemplares e nós vamos botar uma revista em cada casa. Naquela época, eu já tinha celular. Naquela época, eu já estava com celular. Eu peguei o celular, liguei, falei, eu vou ligar no Daerco para saber quantas casas tem em Ribeirão. E aí, ficar louca? Aí, assim, é como se eu ficasse tomada por um espírito, assim, que eu falei assim, eu tenho que descobrir como é que eu vou viabilizar isso. Aí, na sequência, eu já liguei para a Valdenise e falei, Valdenise, a Valdenise da Gráfica São Francisco, eu quero fazer uma revista com 100 mil exemplares, eu preciso que você me passe um orçamento disso, quanto vai custar isso? Vamos pensar já a quantidade de páginas, que tipo de papel que nós vamos fazer, porque eu vou botar uma revista em cada casa. É só assim que esse povo vai me conhecer, vai conhecer a Revige. Isso foi logo no começo dos anos 90. Não, final dos anos 90. Final. Eu acho que ou seja, até lá... 97, 98, né? Nós fizemos edições de 100 mil, deu umas 12 de 100 mil, 97, 98... 99. Mas isso assim, isso foi a primeira. Aí, mas imagina, eu ligando para a Valdenise, nessa época, ela não tinha máquina rotativa. Ela só tinha máquina plana. Porque a gente fazia 20 mil, 10 mil exemplares. Essa era a nossa tiragem. Então, era 10 vezes, assim, um negócio absurdo. Ela falou assim, primeiro você ficou louca, né? Você faz ideia de quanto vai custar isso? Eu falei, então, você precisa fazer um orçamento para mim, para eu ver por quanto que eu vou vender isso e eu vou viabilizar esse projeto. É isso que nós vamos fazer. E aí, depois... Claro que a gente foi com todo quanto vai custar cada página, quem que eu vou procurar. E aí eu consegui viabilizar. Depois dessa revista que a gente fez, essa primeira, nós fizemos 12 edições com 100 mil exemplares. Então, vocês soltaram essa de 100 mil. Isso daí a gente tá Não, falando uns 10 anos depois. Você tá falando final dos anos 90, aí 96, 97. Aí o negócio... 97, 98, aí você lembra aquela primeira edição que eu te falei que a gente vendeu barbaramente? Foi essa do 100 mil. Quando eu chegava para as pessoas para falar, eu vou fazer 100 mil revistas, eu vou botar uma revista em cada casa, para falar assim, eu vou anunciar. Quanto custava? Sei lá, a gente vendia o preço da página naquela época, 2 mil, ia custar 6. O cara falou, não, eu vou fazer. E aí, todos os patrocinadores que eu procurei, e a gente vendeu muito bem. Mas muito bem. Depois a gente teve um outro período bom também, que foi de 2010, 2011. Aí 2012, eu vou fazer um 13, parênteses 14. aqui, que isso aqui tem muito a ver com uma coisa chamada economia. Sim. Quando a economia do país vai bem, todos os negócios vão bem. Todos os negócios vão bem. Então, quando a gente teve um período, e aqui no Brasil... Nesses 36 anos, a gente pode dizer isso, nós tivemos pouquíssimos períodos de crescimento. Na grande maioria dessas 3 décadas, nós tivemos períodos muito ruins da economia. Então, quando a gente chega em 2013,
que a gente tem, mais precisamente em 2014, que é o momento lá que a gente vai ter a reeleição da Dilma, a reeleição dela. Naquele momento, a economia já estava começando a fazer água, que foi o período ruim, porque assim, a gente teve os 2 anos do Lula, que foram anos, goste, não goste, queira, não queira, foram os 2 anos de crescimento que o país teve. Aí depois nós tivemos, e isso com uma conjuntura internacional muito boa também. Aí tivemos 4 anos da Dilma, que foi mais ou menos uma continuação disso, e aí começa a haver os grandes problemas da condução que a Dilma faz na economia. Então, nós temos 12 anos aí. Quando tem a reeleição dela, você lembra que a gente tem um período que a gente não sabe direito, 2014. Está crescendo, não está crescendo? Porque os números eram muito encobertos, tá bem, não está bem, o país está bom, não está bom. Enfim, aquela campanha muito polarizada. E aí ela ganha a eleição. 2015, a gente entra num processo de recessão absurdo. A gente foi com menos 3,8. Menos 3,8. 2016, menos 3 ponto qualquer coisa. Em 2017, pífio, 1%. Um crescimento 1%. Não, ainda foi negativo, hein? Ainda foi negativo. 2017. Aí 2018, então você pega 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. 2020, quando todo mundo imaginava que a situação ia melhorar, porque em 2018 foi eleito um novo presidente, 2019 com um novo presidente, gosto ou não gosto dele, mas sempre tem uma esperança de que o país vai começar a andar. Então, existia essa expectativa. 2020 vem a pandemia. E no começo de 2020. Então, se você não consegue olhar para o teu negócio diante do cenário nacional, do cenário de Ribeirão, do cenário econômico, você não consegue fazer uma avaliação correta do teu negócio. Então, o nosso negócio teve o boom como todos os negócios no Brasil tiveram quando a economia vai bem. Quando a economia vai mal para todo mundo. Vai mal para o cara que vende carro, vai mal para o cara que vende apartamento. Inclusive, aí é bom porque a gente foi relembrando essa história, né? Então, assim, o começo da Revide coincide com o governo Sarney, com aquela época da inflação altíssima, do boi no pasto, aquela confusão toda. Plano Cruzado, 1986. O plano Sarney. Aí depois, logo que o Sarney acaba... Vocês já começaram num momento que já não era tão bom para a economia, né? Aí nós temos uma capa de uma mulher num banco que passou essa fase crítica do Sarney, aí assume o Collor. E em março, eu me lembro bem disso, porque tem a capa lá que a gente passa no corredor. Falando nisso, a gente tem umas capas aí. Depois ele pode botar. A gente põe para vocês até comentar. A gente tem a primeira da Revide, pra gente mostrar aí, também. Em março de 1990, o Collor pega 80% do dinheiro de todo mundo. Tem uma foto de uma senhora idosa, assim, que ela entra em pânico a hora que ela chega no caixa, que fizeram uma foto, e ela diz, não, você tinha 100 mil aqui, agora você só pode sacar 20, os outros 80 vão ficar aí. Né? Então, assim, aí o país quebra. Depois fica se arrastando, 90, 91, só em 94, no plano real, que aí as coisas melhoram de novo. Aí então coincide o período do país com nossos melhores momentos. 94, 95, 96, até 2000, depois os primeiros governos do Lula, até 2010, até chegar nessa parte da história da Dilma, do impeachment que complicou a vida do país. Depois, pós-impeachment, 2 anos de pandemia. E 2022, gasolina, guerra, eleição que parece que vai terminar em morte, a eleição no Brasil, tal, do jeito que as coisas estão indo, né? Então, assim, aí a gente tem um cenário econômico no país e político extremamente adverso, que impacta os negócios da cidade. E é incrível como sempre a gente percebe uma relação de causa e efeito entre a economia nacional e uma economia local. Você fala assim, as grandes empresas estão diminuindo seus investimentos, a bolsa está caindo. Você fala assim, não, mas o que tem a ver com a loja aqui de Ribeirão? O que tem a ver? Você parece uma coisa assim, mas Não, é tudo a ver. Dali a pouco, aquele efeito, aquela esfriada, as pessoas começam a tirar o pé, as pessoas começam... É uma bola de neve, né? A gente não tem como não refletir, né? E o que, na verdade, o que a gente percebeu, assim, dá para você olhar esse cenário econômico, nacional e local, mas também dá para você ver como que Ribeirão sempre foi um
porto de crescimento, porque as coisas foram acontecendo. Aí, nessa mesma cidade que tinha um shopping só, abriram mais 3. Essa mesma cidade que não tinha uma Fiusa quando a gente começou, você viu o que aconteceu com aquilo ali. Quer dizer, uma cidade. A gente estava conversando um dia desses sobre o que virou aquele bairro, o Cristo Redentor, que é Pacaembu. É uma nova cidade. É uma nova cidade. Então, quer dizer, a cidade, a despeito disso, a despeito de tudo isso, e a despeito de tudo isso, também foi que a gente foi percebendo. Então tem um mercado aqui, nós vamos por aqui. Tem um mercado de saúde, nós vamos no mercado de saúde. Tem um mercado imobiliário, nós vamos no mercado imobiliário. Você tem que estar antenado, você tem que ter uma noção clara do porquê que as coisas estão acontecendo. Mas você tem que, a partir desse cenário, do que você está vendo, por onde eu vou? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Por onde que nós vamos caminhar que aqui vai virar? Que aqui pode virar alguma coisa? Aí é ter uma boa ideia, aí é ter uma boa sacada, aí é ter isso, é estar pensando de que maneira que eu posso oferecer algo para o meu o patrocinador, que vai dar retorno para ele, que eu tenho que fazer uma boa entrega para ele. Eu não posso vender. Então, por exemplo, quando eu faço lá um publi editorial da Hugo Engenharia, que está entregando um determinado empreendimento e está lançando um outro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajudar ele a vender. Então, são 100 apartamentos, são 200 apartamentos, eu tenho que, de alguma maneira, com o meu produto, ajudar a valorar aquela marca, valorar aquele empreendimento e ajudar ele a vender. Achar quem é em potencial o comprador daquele produto. Então, isso é para o cara que está vendendo comida, isso é para o cara que está vendendo roupa, é para o cara que está vendendo carro. Então, de que maneira... Que está vendendo saúde, que está vendendo um procedimento diferenciado. Então, tem que estar antenado. Quem é que está oferecendo alguma coisa? É a visão de mercado, né, Bel? Visão de mercado. A mudança, você tem que acompanhar o tempo todo essa mudança que vem no mercado. Você acorda de um dia, tá de um jeito. No outro dia, tá de outro jeito. E você tem que se adaptar. Você, como empresário, empreendedor, tem que se adaptar. Porque senão você fica para trás. Quantas empresas já não fecharam? Porque não se adaptaram. Nossa. Não conseguiram. Vamos falar no nosso meio mesmo de comunicação, né? Vocês estão aí... 3 décadas, a gente está falando, quantas mudanças, quantas crises vocês já superaram, fazendo o quê? Adaptações, né? Não deu certo aqui, mas aqui, igual você comentou, esse mercado está mais aquecido, vamos para esse lado, vamos para aquele, vamos fazer um projeto especial. Se vocês não tivessem feito isso? Sim. Não, a gente acompanha essa cidade, sim, é uma longa história. Eu me lembro que eu estava na TV quando deu aquela história do Globo Repórter da Califórnia brasileira, né? Então, assim, é possível você contar uma mentira, entre aspas, né? O cara veio aqui, ele pegou tudo que Ribeirão tinha de melhor, escondeu todo o resto, né? E colocou lá Califórnia brasileira. Foi assim, depois, uma semana depois... Aí todo mundo queria investir em Ribeirão Preto. As pessoas desciam, os retirantes, prefeitos de outras cidades do Brasil, quando apareciam pessoas pobres, não, tem uma solução, é uma passagem de ida de ônibus para Ribeirão. Você desce na rodoviária empregado, já vai ter uma banca de empregos ali, você vai descer. Então, assim, choveu gente. Me lembro que tinha prefeituras que largavam mendigos no anel viário da cidade. Foi um negócio. Aí, Ribeirão... Que ano que foi isso, Murilo? 89, você estava na IPTV 89. 89, o famoso Globo Repórter da Califórnia. Aí continuou essa história de Ribeirão, né, que os diferenciais... Aí eu me lembro que veio a Doroteia Werneck na CI. E aí falaram sobre essa economia de Ribeirão. Ela disse, olha... Em Ribeirão, a crise chega depois e sai antes, né? Então, assim, Ribeirão tem as suas crises. Mas aqui, por toda essa questão... E, de fato, depois a gente percebeu, né? A história que a Bel comentou. A Fiusa, os shoppings, a história do agronegócio, o AgriShow que começou, né? Uma série, os eventos todos grandes, o João Rock, 20 anos, né? A Feira do Livro. Enfim, aí Ribeirão realmente mostra que e continua sendo a segunda cidade do mercado, do interior de São Paulo. Ó, a gente pode... Vamos pôr umas capas? Põe a primeira, Vitor, pra gente falar um pouquinho, mostrar. Só que antes, deixa eu agradecer a Caneca Itaús RP. Essa caneca aqui é um presente para vocês, de recordação de participação do podcast, nossa parceira aqui, que é a Caneca Itaús RP, para vocês. Muito obrigada. Obrigado. Vamos lá, Vitor,
Vamos pôr as capas aí no ar. Ah, tá na TV, mudou. Eu achei que tava indo pro... E olha só a Então ideia. põe na câmera geral pra gente mostrar pro público, né? Ah, isso, agora sim. Dá pra todo mundo ver? Então, Ó, só- essa foi a primeira edição, Bel. Essa foi a primeira revista. E aí você vê, Olha, na até a época- logomarca mudou, né? A gente evolui, né? É, Com os- e o logo, olha só, como a gente tinha escolhido esse nome Revide, Revide a gente escolheu de um poema do Viriato Corrêa que diz assim: um homem não é para ser chicoteado covardemente, miseravelmente, sem um gesto qualquer de vingança, sem um revide. Então foi daí que a gente tirou esse nome. E aí, como a gente tinha essa pegada de ser uma coisa revolucionária, Ainda viraram o repo. aí fizemos o RE invertido, porque a ideia era de realmente fazer um treco que a gente tivesse um conceito, né? Então, a gente pensando num conceito. Quem era diagramador nessa época era o Fernando Braga. Nossa, o Fernando é revolucionário na diagramação em Ribeirão Preto, né? Ele que já fazia a Ó, mas revide. dá uma ele olhada fazia. na qualidade da impressão, né? Olha Ó, só. ô Vitor, você não consegue pôr na TV? Diretamente na transmissão, ao invés da... Sabe por quê? Eu acho que aqui tá muito clarinha, porque ela era PB, isso? Não, ela na era verdade, meio... isso era um sépia. Ah, um Era sépia. uma foto preto e Pro branco. pessoal ver melhor, que eu acho que diretamente da... Isso é outra evolução que a gente teve, né? Olha para a qualidade gráfica de uma publicação de hoje, né? Para que se conseguia fazer naquela época. Né? E nessa época já era o papel cochê, brilho, Não, né? fosco. Essa revista ela era no formato de tabloide, um pouco... Agora tá na TV pra todo mundo ver, diretão é melhor, ó. Porque ela foi rodada na gráfica que era a gráfica do diário. Essa primeira edição a gente rodou como se fosse um jornal, só que assim, a capa era em couchê, só tinha as 4 capas em couchê e tinha cor. O resto era tudo preto e branco. Caríssimo, né, Vel, nessa época? Ainda super caro. Mas a gente rodou lá no jornal. Aí tem umas fotos interessantes, a gente acompanhando a saída da revista da máquina, vendo a revista sendo rodada. Era assim, era uma aventura, né? Era um projeto muito bacana. E aí, essa capa foi o seguinte, ali bem na frente da catedral, onde tem um prédio que é da Lagoinha, tinha essa mansão, que é da mansão Junqueira Lobato. E aí, na calada da noite, eles foram lá e derrubaram a casa. Era uma casa... E aí vocês fizeram a matéria de capa. Naquela época já se demoliu o patrimônio histórico. E aí a matéria era essa. Naquela época a gente fez assim, as matérias que a gente fazia, Ribeirão cresce, mas não toma jeito. Eram os títulos. Era mais polêmica, assim, Mel? Eram umas pegadas mais de levantar os problemas da cidade mesmo. Tem uma constatação triste porque a gente já fez várias edições assim de relembrar em aniversários, de pegar toda essa história, até porque a gente tem os exemplares todos lá, são mais de 1000 edições, né? E aí você vê que muitos problemas, assim, de meio ambiente, de violência, eles se arrastam, os mesmos problemas. Ou seja, vem ano, entra ano, sai ano e com a mesma situação perdura. A primeira que se falou na coleta seletiva de lixo foi no começo dos anos 90, que Ribeirão tinha um déficit de verde na cidade, começo dos anos 90, que a gente falava sobre isso, e você percebia isso até agora. Mas tem uma outra coisa que a gente não falou que é importante, que nessa história toda, a Revide é, assim, uma das únicas revistas nacionais que manteve essa periodicidade, ou semanal, ou mensal, que não era uma revista vinculada assim, a uma entidade caminhoneira, uma revista de banco ou de algum setor. De nenhuma entidade? De nenhuma entidade. Então, assim, foi uma revista de interesse geral, numa cidade do interior, que teve tiragens de 50 mil exemplares, com periodicidades semanais e mensais. Isso, assim, a gente já, né, andando pelo Brasil por aí, nós nunca encontramos isso, assim, né? Você encontra não tem esse modelo em nenhum lugar. Assim, quando a gente era semanal, existiam algumas revistas em Belo Horizonte, em qualquer mensal, né? Tem revistas dedicadas ao turismo, mas mensal. Nunca nenhuma teve essa periodicidade que a gente manteve até. Então, assim, nesse ponto o projeto foi meio que único, né? Passa mais capa, Vitor, pra gente
Deu uma Essa aí foi a mudada. que eu entrei na... A ideia era logo antigo. A energia, Essa matéria fui eu que fiz, eu a entrei. energia que move a região. Que era Eu entrevistei o falando Maurílio sobre- Biagi, ele marcou domingo de manhã para fazer entrevista com ele. E você foi. Foi lá em Cravinhos, na época eles tinham aquela Henk, a KZ, tinham várias empresas de turbina lá. Eu me lembro que nós marcamos lá. E aí foi marcar, aí foi uma ilustração. que Olha a ali, gente- ó, a revista ela tinha preço, tá vendo? Ela era vendida. Tá vendo? E ela de tão E- revolucionária, isso que é importante, assim, além de o pessoal ter posto um nome chamado Revide, que por si só já é um nome forte, ainda Quando- viraram o RE. entendeu? Uma das coisas interessantes que as pessoas costumam fazer, quando às vezes a gente, e durante esse período inteiro, a gente foi ouvindo pessoas, ouvir opinião, que nem você estava falando agora, como é que você vê a Revide. A gente sempre quis escutar isso. E claro que durante esse tempo inteiro a gente está ouvindo especialistas, agências, ouvindo pessoas que venham nos falar o que acha que a gente poderia fazer, quais os caminhos que a gente poderia buscar. Porque não tem coisa melhor do que você ter uma escuta. Porque, de repente, numa escuta, você tem uma sacada. E aí, uma agência, uma vez, ele falou assim, acho que a primeira coisa que tinha que fazer era mudar o nome. Mudar o nome. Então, Aí eu levantei e fui embora. Eu falei, não entendeu nada. Eu entrei em setembro de 89 e a edição tá com o nome, a data de outubro e novembro de 89. Então, assim, entre eu ter escrito essa matéria setembro e ela ter saído, ela foi até novembro. Mas e por que ela tinha preço, Bel, nessa época? Porque nessa época, a gente, assim, em grande parte, até 2011, não, até 2097, 5. até 2005, a gente ainda tinha essa tentativa de ter De assinante, ser vendável. de ser vendável, exatamente. Aí o cara parcelava em 10, de 10. Aí Aí fa- você ia lá no Quintino receber, o cara não tava em casa, se tava, falava que tinha saído, né? Aí o cobrador voltava. Aí nós tivemos um cara que a gente comprou as motos, aí o cara tirou todas as nossas peças novas da moto, revendeu. Quando a gente foi ver, a nossa moto era nova por fora, por dentro ela era toda velha, com peças que foram trocadas. Aí nós, assim, você tinha que criar uma estrutura para receber, para ligar. Preciso combinar com a Juliana a hora que eu vou passar na casa da Juliana para pegar os 10 reais da E ainda Juliana. você passava lá e não tava. Aí a Juliana, na hora de pagar os 10, a Juliana saiu. Aí, era uma coisa assim que era impensável, assim. Era um Aí a gente trabalho. Aí você tinha 10 pessoas para ligar, para Pra cobrar, vender, para pra cobrar. vender e outros para receber. Assim, era um trabalho. Não, olha, dando de graça vendendo publicidade, aí você. E fora os que ligavam pra reclamar que não tinham recebido. Recebido. Isso é Sim, outro problema. outro problema. Tivemos várias. Eu tenho duas histórias. Uma é um cara que a gente já distribuía a revista e o cara tava lá no Regatas e o alarme dele disparou. Né? E aí a empresa de segurança avisou e ele ficou assim, putz, pode ser um gato, mas pode ser um ladrão. Então o cara saiu lá do Regatas e veio. Quando ele chegou, era um entregador nosso que tinha jogado a revista, ter jogado no alarme e tinha disparado o alarme. Nossa. Imagina Então, o ódio dele. Então, assim, as pessoas, esse era um outro problema. Se você não entregar um exemplar de uma revista que a pessoa assinou, ela acha que ela foi roubada. Lesada. Ela foi, assim, furtada à mão armada. Então, assim, você vai ter que fazer. E tinha alguns casos que a gente não conseguia. Tinha um que, por exemplo, jogavam a revista, caía na caminhonete do filho, o filho saía para o campo e o pai ficava sem a revista. E achava que não tinha recebido. Aí o filho lá jogava a revista fora no campo e o pai nos ligando que a revista não chegava. O cara disse, não, a gente jogava. Ou quando não, ficava em cima do telhado. Outra vez aconteceu Né? isso. Jogava. Caiu na calha de um médico. Porque os caras, né, são problemas... Os motoqueiros que entregam, eles não param, descem e entregam. Ele Senão acelera, não faz nenhum terço da eles cidade. aceleravam com uma mão a moto e com a outra eles... Ó, quando eu trabalhava no Jornal Cidade, gente, o meu plantão de domingo, 8 horas da manhã, né? Você já vai trabalhar no domingão, redação, era só factual de coisa ruim da cidade. Era acidente, ligar em delegacia. Quem matou? Cara, 8 horas da manhã, aquele telefone da redação fritando de ligação, que eu não conseguia nem, eu tinha que tirar do gancho às vezes, porque eu não conseguia trabalhar. Porque era
todo mundo reclamando, muita gente que não recebia o jornal. E porque não adianta, por mais que você faça uma boa entrega, sempre tem alguma falha. E tem esses casos que vocês estão contando. E era absurdo, e não funcionava o saque de domingo. Então, o que eles faziam? O telefone da redação. Não, porque não chegou meu jornal. Que absurdo. E não sei o quê. Porque eu vou cancelar. Senhora, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Pode mandar meu jornal aqui em 1 hora. Que se não chegar... Era terrível. Então, todo plantão de domingo eu já sabia. Eu falava, meu Deus, hoje é dia de ouvir as reclamações de que o jornal não chegou. Tem a pessoa, ou o cara pode acontecer alguma coisa, o cara ter passado mal, o entregador daquela área, ou alguma coisa de má fé mesmo. Ó, que o isso cara também fala. que você contou, uma vez, quando trabalhava numa assessoria de imprensa aqui em Ribeirão Preto, a gente começou, mas não era o caso da Revide, não. Acho que era de algum jornal, não sei se era Folha, o que era. Não chegava. Quando eles subiram, foram ver em cima da casa. Tinha uns 10 exemplares lá. Porque o cara, tipo, jogava e ia. E tava tudo lá. Isso aconteceu e um médico, ele, inclusive, nos ameaçou, porque as revistas caíram Entupiu na a calha. Quando choveu, a água não desceu e entrou para dentro dos equipamentos e inundou a clínica do cara. Falou, se vocês entregarem mais um exemplar aqui, vocês vão ser processados. Então, assim, acontece. Por outro lado, tinha gente que se matava, né, de querer receber, gente que vai lá pegar revista, gente que nos bairros quer receber, que fica até hoje nos ligando, mandando e-mail, olha, aqui no meu bairro não chega, não tem como distribuir aqui, como é que eu faço para receber? Então, assim, criou, né, um veículo ao longo do tempo, ele cria uma relação, né, de afetividade. Então, o Gabriel sempre fala também que a revista chegava, né? Quem era criança, quando seu pai recebia a Revide, né? Hoje é um adulto, né? Que viu, né? Então, são 36 anos. Então, assim, o cara tinha 10, hoje ele tem 46, ele tem 50 anos, né? Então, essas pessoas viram nos acompanharam, né? Na sua processo, na sua vida. A gente e agora os filhos dessas pessoas vão acompanhar, né? E pra gente falar, né? Que a gente que lê, que participa, né? Assim, 1000 edições que você vai ler de revista, né? Nós produzimos, lemos, vimos as fotos, lemos as entrevistas das pessoas, né? 1000, né? É muita coisa. Vocês têm tudo isso arquivado? Tem. Isso é uma história, né, gente? A gente não tem, assim, não está tudo digitalizado ainda, porque é bem caro para digitalizar. Mas desde 2010, todas as revistas elas estão no portal. A pessoa pode pegar, olhar, E os períodos, PDF. E os períodos anteriores a gente tem coleções em arquivo. Em papel, né? Em papel, arquivadas. Tem mais capa, Vitor? Passa mais um pra gente dar uma olhada. Essa daí O Comércio da Fé. 1990. Essa daí. Já mudou, ó. Já mudou. A logomarca. Já virou pro normal o RE. E aqui. Aí já foi uma capa bem bonita. Uma capa legal que a gente falou sobre as igrejas que estavam. Cobrando, que pedem dinheiro, né? Pedem dinheiro. Polêmica, ó. Polêmica. Isso em 1990. Se a gente pegar essa capa hoje, a gente vai ver a mesma coisa, né? E assim, nessa época, por exemplo, as pessoas não se importavam de associar a essas matérias, vamos dizer, mais polêmicas, assim. Quando iam anunciar, vocês sentiam às vezes alguma coisa de uma certa resistência, por exemplo? Mas é a matéria negativa. Mas eu acho que as pessoas sempre tiveram em mente por conta do nome, né? Revide é um nome, né? É um nome que por si só ele tá falando de alguma coisa que não tá certo, né? Tá que era o propósito de vocês. Que era o propósito desde o começo, assim, tá revidando alguma coisa. Então esse pessoal é meio... A única coisa que a gente nunca fez, sabe aquela coisa de ficar buscando vender tragédias, vender coisa muito pesada? A gente falava e ouvia os lados. Então, estamos falando sobre o comércio da fé, nós estamos falando assim, vocês estão pedindo dinheiro para as pessoas, então nós estamos falando sobre isso. Então, contava essa história. Então, a gente não tinha essa pegada sensacionalista, eu acho que essa é a palavra mais certa. A gente fez a gente faz as duas coisas e essa é motivo de uma grande discussão, né, que é o feeling que você tem do leitor. Então, uma das edições de 100 mil, que foi quando a violência, por conta daquele Globo Repórter, a violência explodiu em Ribeirão Preto nos anos 90,
Então a gente fez uma capa de 100 mil que foi um menino morto. Me lembro que eu fui lá no Quintino com o Júlio. Foi um menino de 10, 12 anos que levava um tiro, que era exterminado por esquadrões da morte. Ele estava caído no asfalto lá no Quintino. Nós Vocês fizemos fizeram uma uma capa capa. dessa. Fizemos uma capa e botamos e fizemos E essa fizemos foto. essa capa, era uma foto preto e branco, assim, era vermelho. Não, tinha até um sangue no chão. E a Então, assim, a gente fez criança a no prostituição da 9 de julho. Mas a ideia ali era mostrar a realidade, realidade. não era fazer um sensacionalismo Não. em cima de toda a É. situação ali, Não. que às vezes que a gente vê muito hoje, né? A vida como ela é. A gente, no começo, assim, a gente tinha até uma jornalista que era a Matilde, que gostava muito desse Matilde Leone. Então, assim, matéria de AIDS, prostituição, todas essas coisas que estavam começando. Então, a gente fazia essa revista e colocava. Aí vem duas situações. Tem gente que fala assim, legal, isso é jornalismo, é a realidade, é o que acontece na cidade mesmo, é isso aí. Tem um outro público, 50%, que fala assim, não. Eu chego na minha casa, final de semana... Não quero saber sobre esse Não assunto. quero, sabe, já vejo televisão, não quero ver esse tipo de coisa. Que é esse período aí, que foi 97 a 2001, que a nossa revista semanal, ela tinha muito essa pegada, ela tinha muito essa preocupação em estar mostrando as coisas que realmente estavam acontecendo na cidade. Tinha notícia boa, mas também tinha notícia ruim. Tinha capa bacana, mas também tinha capa pesada. E aí a gente percebeu isso, que as pessoas não queriam isso. Então, como é que a gente tinha que repensar esse projeto para a gente chegar na casa das pessoas, não deixar, eventualmente, de falar do problema, mas a gente podia falar do problema através de uma entrevista. Então, eu vou falar com um delegado, eu vou falar sobre a violência contra a mulher através de uma entrevista. Não vou mostrar a mulher socada, né? Então, a gente fez uma matéria muito bonita, que foi, eu acho que foi até você que fez, a gente foi junto, que era a história das mães que perderam seus filhos, lembra disso? De uma maneira trágica. Que perderam seus filhos de uma maneira trágica. Fizemos uma foto dessa mãe, que é uma foto dela, assim, ela contando a história de como ela perdeu o filho. Era uma foto tão, tão triste, aquela imagem daquela mãe, mas a gente achava que tinha que contar aquilo. Como é que a gente vai falar disso de uma maneira que ela não seja sensacionalista, mas que ela toque as pessoas de alguma maneira, porque é uma história humana. Então, a gente ia tateando, sempre foi tateando nesse caminho, entre essa sociedade que a gente vive. Uma sociedade que é muito rica, que é muito próspera, mas também é uma sociedade que tem muita desigualdade. Então, você andar nesse caminho, fazendo jornalismo, é como viver no Brasil. Você tem um Brasil que é um Brasil próspero, você vive num estado que é próspero. Mas você tem um país que tem lugares muito pobres, muito empobrecidos. Você tem um Rio de Janeiro que te faz passar vergonha, né? A gente teve um crime emblemático que a gente fez, que foi uma menina que foi assaltada por conta de um tênis à luz do dia e o cara cravou uma faca no coração dela, né? E aquilo comoveu a cidade, assim, de uma maneira... A gente tem uma foto da família. Da família Pulga. Né? Do pai chorando no velório, assim, uma coisa muito forte. Essa mãe, assim, são coisas que... Anos 90... deu um tiroteio, assalto ao ônibus, todo mundo se abaixou. Num determinado momento, o menino levantou e na hora que ele levantou, ele levou um tiro na cabeça e ele caiu morto no colo da mãe. Então, assim, isso é Ribeirão, essas coisas existiam. Mas acho que o jornalismo tem muitas fases, né? Então, assim, há que se contemplar. Eu hoje sempre falo, assim, acho que, analisando o momento atual, nada contra cachorro e gato, mas hoje tem um exagero, né, na pauta jornalística desse tipo de assunto, né? É RG para gato, é separação judicial que envolve os animais. E que a gente tem que falar sobre isso, né? A gente fala sobre isso. A gente fala, mas assim, eu acho que tudo no jornalismo precisa ser dosado, né? Precisa ser dosado, né? Porque assim, então assim, qualquer coisa que aconteça com um bicho numa estrada vira, né, uma pauta para todos os veículos de comunicação. Então assim, isso é a essência do jornalismo, né? Você ficar tentando saber o que o teu leitor, o que as pessoas querem ver, como é que você vai dosar isso, não vai deixar de colocar. Mas, por exemplo, assim,
Aí vocês tiveram um novo formato, vamos dizer assim, com essa evolução dos passar dos anos da Revide, que foi começar a migrar mais para coisas positivas, vamos dizer, Sim. né? A partir de Então, 2015. 2015, a revista ela começou a ter essa pegada mais leve. Então, notícias também tinha lá tanto a parte editorial como os publi, mas porém algo que eram notícias igual até aquela capa que você mostrou para mim aqui dos 3 atletas se destacando, três né? meninos. Que é a última, não é? Sim, uma das uma das Então, por últimas. exemplo, vocês pegaram aí um do futebol, outro do ciclismo, né? Ciclismo e e do... o natação. E natação. Então, ou seja, é uma matéria totalmente Positivo. positiva. Então, Sim. vocês Mas- começaram a migrar mais para esse lado, né? Sim. Na verdade, foi até antes, foi em 2005, mas eu tenho um exemplo que é muito claro, que mostra essa mudança. Uma editoria chamada Gastronomia. Nos anos 90, não existia gastronomia. Ninguém falava sobre o restaurante, comida árabe, italiana. Isso não existia. Isso aí não era... Não Não era aparecia. pauta, Não né? era pauta, não tinha uma página sobre isso em décadas. De repente, a gastronomia começou a fazer parte, como a saúde, o bem-estar, a vida saudável. Essas coisas começaram a fazer parte da vida das pessoas. Né? Uhum. A sustentabilidade, a questão do meio ambiente. Essas pautas não existiam nas décadas de 90. Então, por exemplo, a gastronomia, ela acabou se popularizando, porque antigamente, nos anos 90, a gastronomia era palavrão. Era só o cara que fosse milionário que poderia ir num restaurante. Depois, não. O cara vai num restaurante mexicano, num restaurante italiano, árabe, né? Comida Ficou mais japonesa. acessível, Né? né? Então, assim, isso passou a fazer parte do universo das pessoas. A questão, por exemplo, assim, que começou a ocupar as páginas de revistas, né? Que nós fizemos muito. Temas relacionados à saúde das pessoas, à prática de esportes, a outro tipo de exercício, cuidados com a saúde. Isso ganhou uma relevância tremenda, né? E nós passamos a acompanhar essas coisas. Então precisamos fazer. Então, é a percepção, de novo, do mercado. Para onde a sociedade está indo? O que está pegando a sociedade naquele momento? E isso é perceptível. É uma coisa que a gente vai vendo, assim, a história da quantidade de pet shop que começou a aparecer. Por quê? Pet shop aparece como uma necessidade do Sim, mercado, porque demanda, as pessoas né? começam a ter mais animais domésticos. Aí, como é que isso vai impactando dentro da necessidade da matéria? A gente tinha uma editoria de pet, para falar dos animais de estimação. E a pessoa botava o seu cachorrinho, o seu gato, o seu animal de estimação como alguém da família. E hoje é muito normal você ver as pessoas tratando um animalzinho de estimação como se fosse filho, né? Nós tivemos uma editoria também que começou lá nos anos 90, final, no começo dos anos 2000, teen, né? Então, assim, os teens não existiam na época que nós formamos, ninguém falava em teen, né? Aí começou. O que querem os adolescentes de 14 anos, 15 anos? Só que nessa época a gente fazia uma matéria falando sobre essa geração teen Orkut. para os pais, né? A gente não falava Que eram os leitores que eram os da leitores da revista. revista. Aham. Hoje, por exemplo, a gente tenta, de alguma maneira, quando a gente, por exemplo, faz uma capa com esses meninos que têm 12, 13 anos e que estão se dedicando ao esporte, a gente faz uma capa tentando trazer esse público, fazer com que esse público se interesse por uma revista. Como é que eu vou... Porque já é um leitor Já também, é um né? leitor também. Muda E o perfil. se ele não for um leitor agora, quando ele chegar com 30 anos, ele não será um leitor. Então, isso também é uma preocupação que a gente tem. Como é que a gente vai formar novos leitores? A gente tem um jornal em Ribeirão, um jornal impresso. A gente tem uma revista Nós que chegamos tem uma... a ter quatro jornais, né? Então, quer dizer, isso tudo é um demonstrativo de, tipo assim, é a famosa demanda. Quer dizer, se o jornal A Cidade não fechou porque o dono achou que, não quero mais saber, é porque o negócio estava dando prejuízo. Se o negócio está dando prejuízo, eu não estou achando saída para ele. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar esse treco aqui. Pode até ser que daqui a um tempo ele resolva, não. Então, vamos fazer ele de novo. Porque acha um outro modelo de negócio Retoma, né? E retoma. Eu não acho que, assim, a concepção que eu tenho desse negócio... Você me pergunta assim, Bel, você vai fazer alguma outra coisa na tua vida? O Murilo hoje, ele dá aula, ele é professor. Eu não consigo... Eu fiz uma formação de psicologia, então eu sou psicóloga, mas eu nunca me vi, por exemplo, trabalhando como psicóloga. Eu nunca me vi fazendo outra coisa que não isso. Então, eu tenho que achar
Saídas, né? Saídas, Adaptações para você continuar no mercado, né? E, assim, por que eu acredito nisso? Então, como que eu vou achar uma saída, um mecanismo de continuar com esse produto, que ele seja viável, que ele seja, que ele seja autossustentável, que ele me dê o que eu preciso para continuar vivendo, que ele consiga bancar uma equipe mínima para fazer ele virar. Então, eu tenho que pensar nisso. E aí, na hora que eu penso nisso, a minha cabeça começa a pensar em estratégia. Não está no nosso radar falar, vamos parar porque isso vai ter que nem o Jornal Cidade fez. O Jornal Cidade falou, não vamos ter mais o jornal, nós vamos fazer um jornal digital, que nem virou um jornal. Que é o Cidade On, que nem virou um jornal. Na verdade, virou um site, um portal de notícias. Como os outros que não, a época chegou e falou, não vamos fazer uma revista. A notícia curta, rápida, factual, né? Isso é um outro baque, né? A época que pertence nada mais, nada menos que as organizações Globo. Desistiram. Agora você pergunta assim, eles desistiram do jornal? Não, então eles falaram assim, então nós vamos fazer assim, nós vamos desistir da revista, mas nós vamos continuar com o jornal. O jornal é o nosso negócio. Esse negócio está dando dinheiro, eu acho que agora atrelado eu penso, eu não conheço os números, mas acho que o jornal físico atrelado à convergência de mídia, que é o portal de notícias deles, eu acho que aí eles conseguem chegar num lugar, mas também o quê? Buscando estratégia. O New York Times conseguiu achar saída. Eles montavam, assim, e aí você vê o que é a cabeça do cara. Eles montavam uma equipe, dentro da equipe deles, pegaram lá, vamos pegar 10 jornalistas aqui para ficar sentado numa sala pensando em estratégia. Se vira, vai lá, arruma jeito desse negócio não acabar. Então, assim, eu se pudesse, faria assim, eu vou me trancar com mais 3 ou 4 para ficar pensando saída. Não posso, eu tenho que parar o tempinho que eu tenho para pensar a saída, mas tem que estar na relação. Mas, por exemplo, nessa situação, vocês se adaptaram também ao digital. Sim. Então, por exemplo, eu falo porque eu recebo todo... Sim. Chegando sexta-feira no WhatsApp a revista digital, que é um PDF, eu clico lá e eu leio todas as notícias no meu celular, que eu não gosto, eu prefiro a impressa. Aí são perfis, mas, por exemplo, às vezes uma pessoa de menor idade, por exemplo, que já vem nessa era digital, ela prefere pegar o PDF e olhar lá e fazer a leitura como tem que ser. Como vocês também hoje têm o portal. Sim. E hoje o portal, vocês acabam entrando em todos os tipos de notícias, né? Sim. Então, até quer porque dizer, é uma outra plataforma. Mas é a única coisa também que a gente ainda não conseguiu entrar, porque a gente não acredita no modelo. Por exemplo, se a gente quisesse no portal ter um monte de clique, caça-clique, você vai lá, pega um acidente e faz uma galeria de foto com o cara estrupiado, com o cara que todo mundo vai entrar para ver. Todo mundo vai entrar para ver, né? Mas eu acho que assim, se a gente tem alguma responsabilidade, com o bom jornalismo, acho que a gente não pode, assim, adoraria ter 1 milhão de cliques, adoraria ter 1 milhão de seguidores, mas assim, a gente também sabe o que o mercado, o que o público quer, o que o público gosta. O público gosta de uma fofoca, o público gosta de uma coisa, de um escândalo. Infelizmente, quando você pensa que uma mulher que matou o pai e a mãe, que é a Suzane Richthofen, hoje está solta e ela tem um monte de seguidores, você começa a pensar que tem alguma coisa errada. Os valores estão invertidos, tá muito complicado. Então, assim, eu não quero ficar falando da Suzane Richthofen como um modelo de... Porque eu acho que não dá para você fazer isso. Então, não dá para você ver que assim, o Fantástico teve uma audiência miserável porque ficou mostrando o vídeo do cara estuprando uma uma mulher que recém teve filho. Onde está isso? Isso não pode ser mostrado na televisão. Né? Eu acho que isso tem que ser um caso de polícia. Não, mas isso foi mostrado a exaustão na televisão, nas redes sociais. Então, eu acho que é esse... que eu penso que a gente está vivendo um momento de muito atordoamento, de achar que isso vale e que uma hora isso não vai valer mais. Eu acho que isso uma hora a coisa vai se acalmar. A gente vai tirar um pouco o joio do trigo, sabe?
Vamos ver o que tem, que a questão que você falou. A gente pode até fazer matéria paga, mas nós temos credibilidade. Eu não vou ficar falando que a empresa que está anunciando o seu produto, ela é a melhor, ela é a mais gênia, ela é maravilhosa. Não, ela vende um produto e ela está colocada... Você vai detalhar especificamente aquele produto. Exatamente. Se é um determinado profissional que tem um diferencial, vamos falar dos diferenciais dele. Eu me lembro, assim, isso para mim é uma lição de jornalismo, que uma vez a gente fez uma matéria, e uma entrevista, uma matéria de capa, com o Davi Azobel, que é um psicanalista, estudioso, um escritor, e a gente fez a capa dele e botou o Papa da Psicanálise. Nossa, mas esse homem ficou... E a gente fez a matéria, publicamos a matéria e viu a matéria pronta. Esse homem ficou muito furioso comigo. Ele me conhecia. Ele falou, é um contrassenso. Você falar... O Papa é o quê? É o maior, é o último patamar. É o último patamar, eu não sou. Olha o título. Então, quer dizer, olha o cuidado que você tem que ter. Então, você achando que estava fazendo uma matéria, levantando a bola do e não seria era o melhor. E não era destaque, pago. Era assim, era um reconhecimento a um profissional que é um cara estudioso, um cara que estava que estava estudando sobre a alma humana de uma maneira muito consistente. E a gente achando que estava levantando a bola dele. Ele ficou muito furioso, mas muito furioso. Ele falou assim, olha, isso é tudo o que eu não sou. Eu sou um estudioso, eu não sou um papa, não sou um... Então, isso tudo vai te servindo de base para você entender do que você está falando, com quem que você está falando. Sim. Então, que é essa coisa de tirar o joio do trigo, sabe? Saber onde vale, o que não vale. E agora com a internet também, né, gente? Acho que agora com a internet tudo tá muito mais em evidência, né? E tudo muito rápido, né? Sim. E aí chegam muitas coisas que não procedem, as fake news, né? Uhum. Que até a gente ainda consegue entender o que é, o que não é, mas a maioria é difícil você identificar, né? O que realmente é verdade, o que não é, o que procede ou não. Às vezes acontece até dentro do jornalismo mesmo, né? Naquela coisa da apuração, da correria, né? Da pressão, tem que soltar. E às vezes você não apura direito, a hora que você vê não é aquilo que você apurou, aí você tem que desfazer, mas aquilo já foi compartilhado. E aí, como é que fica, né? Aí é terra de ninguém, né? Então, assim, essa coisa do bendito WhatsApp, que é uma ferramenta maravilhosa, mas também é uma ferramenta impossível de disseminação de coisas. Um dia desse, um amigo meu me mandou uma mensagem, era uma mensagem falando uma notícia política, e eu falei, mas não é possível um treco desse. Acho que era a capa da Forbes, que era o Lula dizendo que ele era um dos bilionários. Uma montagem de uma capa do Lula dizendo que ele era um bilionário. Ele pode até ser um bilionário, eu não estou discutindo, eu só discuti assim. Aí eu vi aquilo e falei, não é possível, essa capa da Forbes dizendo que o Lula é um bilionário. Aí eu fui pesquisar, aí estava lá, assim, na hora que eu botei no Google, assim, capa da Forbes com o Lula. A primeira coisa que apareceu assim, montagem de uma capa falsa. Mas quanto já não viralizou? Aí eu peguei, mandei para ele, né? Falei assim, ó, deixa eu te falar. Essa coisa que você está prosperando aí, eu sei que você não gosta do PT, eu sei que você... Perfeitamente. Só que assim, você está usando um veículo sério, uma revista séria, que alguém fez uma montagem e isso é uma mentira. Aí isso é uma fake news. Aí ele virou e falou assim, não, mas é verdade que o Lula é bilionário. Eu falei, não, querido, não estou discutindo se ele tem bilhões, se ele não tem bilhões. Mas aquilo não é uma notícia não é uma real. Notícia real. É só isso que eu estou te dizendo. Você está reproduzindo uma mentira. Aquele veículo não publicou aquilo. E se você puder me tirar da tua lista de transmissão dessas notícias que você costuma mandar, eu te agradeço. Porque eu não quero receber, mas também não quero te bloquear, porque você é meu amigo. Então, você tem que ir com uma certa delicadeza, dizer para as pessoas, olha, assim, não é porque eu odeio você que eu vou compartilhar uma notícia mentirosa sobre você. Tem que haver outros meios, né, de você exteriorizar essa raiva. Vai na urna, vota contra o cara, tira o cara do cenário.
Então, faça campanha, vá fazer militância, mas faça militância séria, né? Não dá para você ir fazendo e deixando essas coisas te consumirem dessa maneira, né? O ódio vai abastecendo um discurso de ódio que não tem fim. Murilo, e você como professor hoje na comunicação, você sente que esse pessoal agora, os recém-formados, essa nova leva de jornalistas, eles estão vindo mais preparados para o mercado ou você sente que mudou um pouco? Eu acho que essa geração ela tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que, tecnicamente, eles são muito bons, né? Então, eles nasceram no mundo digital, então eles sabem fazer tudo com muita facilidade. Então, um aluno hoje, por exemplo, ele sabe diagramar, ele sabe trabalhar nas redes sociais, né? Ele é multifuncional ali dentro da comunicação, né? Porém, há um déficit de leitura muito grande, né? Há um déficit de primeiro até mesmo assim de questão emocional, né? De como se postar, se posicionar, de ter iniciativa, de ser mais proativo. Eles são uma geração muito retraída, né? Que às vezes não sabem se postar numa conversa, né? Se posicionar, porque se comunicam muito pelas redes sociais, entre eles mesmos, né? Então falam, não criam laços muito fortes de amizade, de convívio. Então, eu acho que tem esse problema, assim, da compreensão do mundo, da compreensão do teu trabalho, né? Então, assim, foi o que eu falei, eu tenho, nas minhas turmas lá, eu insisto, você até foi lá fazer uma palestra, né? Aí eles ficaram tão um pouco pressionados, eu digo, mas, um dia vocês têm que ir lá falar com a Juliana. Você tem que pegar o teu currículo, botar embaixo do braço, porque você está se formando, né? Você tem que vir, né? Porque ela é uma pessoa do mercado que você tem que estabelecer contato. Então, eu acho que esse tipo de coisa falta para essa geração. O repertório é muito empobrecido, né? Então, assim, eles não têm essa capacidade que eles têm genial de serem rápidos, você pede para fazer uma coisa, eles fazem numa rapidez, mas se você perguntar alguma coisa sobre alguém, sobre alguma teoria, não aprofunda, porque ali tudo muito raso, muito né? raso, muito Mas raso. aí, ao mesmo tempo, eu acho que não é culpa deles, né? Eu acho que é um pouco o mercado que vem nessa agilidade e que talvez, teria que talvez, não seria desacelerar, mas talvez se aprofundar um pouco mais, né? Para que eles também vejam isso, porque a gente é uma outra geração, né? A gente já era a geração de se aprofundar em tudo que a gente fazia, né? Eu acho que, por exemplo, assim, estudar, né? A gente ia pra biblioteca, gente. Então, por exemplo, não é? Pegar um livro. Você tinha que copiar, você precisa tirar xerox do livro. Eu sou dessa época, eu tinha que copiar. Ou seja, ali eu já estava me aprofundando todo naquele conteúdo. Hoje não, hoje eles vão no Google para fazer um trabalho da faculdade, né? Enfim. Resumo, né? E acho que a rede social roubou muito esse tempo, né? Porque o ser humano, ele tem um tempo definido, limitado. E acho que a rede social, de uma maneira geral, de todas as pessoas, ela roubou um tempo, né, de outras coisas. Né? Roubou da convivência entre as pessoas, roubou da leitura, né? E, assim, e aí as pessoas hoje você vê presas, né, muito bitoladas, muito, né, com todo esse problema, com esses problemas que a gente tem da rede social, essa questão de informação falsa, de coisas escabrosas que circulam pelas redes, pelo WhatsApp. Então, acho que de uma maneira geral a sociedade, do ponto de vista da informação, do conhecimento, ela deu uma empobrecida. Ela ficou uma sociedade muito mais instantânea, muito mais reativa, muito mais essa coisa visual. O cara fez lá, ele matou e tal, mas ninguém sabe muito bem dos detalhes de como é que aquilo aconteceu, aquilo é passado para frente, né? E falta essa questão que no fundo é o nosso métier aí, né? É a questão da leitura, né? De uma outra visão. Livros, eu vejo os livros que os jovens leem, assim, são bem diferentes, né? A gente lia os clássicos da literatura, os livros conhecidos. Aí você olha, assim, aquelas sagas, umas coisas que você nunca viu. Mas é leitura, tá valendo. Acho que o importante é ler, né? Mas você vê que... Eu sempre falo, por exemplo, para os meus alunos, eu falo, olha, se você gosta de uma literatura esotérica, beleza, tá? Isso é literatura, se isso te faz bem, se você gosta... Só que tem o seguinte, assim, para sua profissão você precisa de um outro tipo de
de conhecimento. Se você quer ser jornalista, você vai ter que ler sobre economia, sobre política, sobre sociologia, né? Porque isso vai ser. Não tem como não passar pelo processo, né? Você precisa ter essa visão, o entendimento ali. Esse entendimento. É o né? mínimo. É. Então, se você... eu gosto de ler um romance. Beleza, leia o seu romance. Mas, olha, profissionalmente, isso não é o que a tua área vai te pedir. Isso né? pode até te melhorar o teu texto, mas não vai melhorar o teu conteúdo, né? Então, Exatamente. É isso aí. Gente, e agora, por exemplo, pós-pandemia, voltando na Revide, né? Pra gente finalizar. Vocês estão com o projeto, óbvio, ela impressa, que é o qual vocês fizeram. Esse é o objetivo de vocês e sempre foi, né? Mantê-la forte com o impresso. Tem o online. O que vem mais, assim? Como é que vocês avaliam, por exemplo, esse mercado que vem vindo e novos projetos que estão por vir? Então, nós definimos a revista agora, depois da pandemia, que a gente acabou voltando com ela impressa. Porque ela ficou o período da pandemia online, né? Ela ficou 2 meses. 2 meses 2 só. meses só. Aí, na sequência, a gente já veio e aí a gente começou a fazer uma revista a cada 15 dias. Então, a gente ficou nesses 2 anos de pandemia, tirando o mês de abril e o mês de maio, que foram os 2 meses de pandemia, porque assim, a pandemia aconteceu objetivamente no dia 20 de março aqui para nós. Então, a edição do dia 27 de março, que seria a primeira no período da pandemia, a gente não soltou. A do dia 4 de abril, a gente também não soltou nada. Aí, nem online. Nem nada. Não existia essa ideia de fazer a revista. Então, a gente achou que fosse um negócio que ia durar 1 mês, mais ou menos, e depois a gente ia retomar. Aí, já no dia 11 de abril, eu falei, não, nós vamos fazer uma revista como se ela fosse impressa, como se ela estivesse indo para a gráfica. A única coisa é que ela vai parar aqui. Ela não vai para a gráfica. Aí, nós fizemos abril e maio. Junho, a gente já retomou com a primeira impressa. E, a partir de julho, a gente foi soltando 2 por mês. Aí, nessas 2 por mês que a gente tá fazendo, esse é o nosso objetivo. Acho que dificilmente, salvo uma melhora na economia muito boa, a gente dificilmente voltaria a ser semanal, impresso. Então, a ideia é que a gente fique com as 2 impressas a cada 15 dias. Na pior das hipóteses, o mercado ficando ruim, a gente fica pelo menos com uma impressa. E continuar com essa revista toda sexta-feira chegando com esse resumo, com o que a gente julga, essa curadoria de notícias que a gente julga importante para o nosso leitor. Vocês, na verdade, fazem um resumo do que é relevante e fazem esse arquivo, a revista em PDF. Essa revista em PDF. Porque as pessoas possam ter acesso. Isso. E com isso eu preciso de um diagramador, eu preciso de fotógrafo, eu preciso de jornalista. Eu continuo precisando dos profissionais. É o mesmo trabalho, mesmo né? trabalho. A única coisa que não chega na gráfica, não vai para o papel. Então, essa é a ideia. O portal, a gente acabou de fazer uma mudança pesada nele, na parte de trás, né? Porque ele estava muito envelhecido, então virou um grande puxadinho, né? Então, a gente refizemos o portal inteiro. A gente já está monetizando o portal, ele já é um portal monetizado. Mas ainda é bem tímido, né, Bel? Bem tímido, bem tímido. O que a gente precisa agora é como todos os brasileiros, sejam eles pequenos empresários ou não, é um país civilizado, uma eleição civilizada, que quem tiver mais voto ganha, quem ganhar ganhou, quem perdeu perdeu, né? Nós precisamos confiar nas instituições. Confiar nas instituições, né? Nem sempre o judiciário vai decidir do jeito que você gosta, né? Mas, assim, o país, a gente só tem uma chance, né? Enquanto país, enquanto a gente tiver um pacto de convivência minimamente. Então, eu posso não gostar do Congresso, posso não gostar do Judiciário, posso não gostar da imprensa, mas a gente tem que estabelecer um limite, né? Porque são essas as instituições que nos trouxeram até aqui, que fez com que a gente superasse todos esses planos econômicos. Então, assim, nós estamos num país hoje empobrecido, a miséria aumentou, né? E a gente está caminhando, do ponto de vista político, para um desfecho muito ruim, né? Que ninguém vai ganhar. Nós todos vamos perder se os acontecimentos continuarem nessa toada, por exemplo, agora de uma convocação
conflituosa por 7 de setembro, que veja que o que a gente está perdendo, né? O Brasil poderia comemorar, né, os seus 200 anos de independência e está sendo marcado meio que uma guerra para o 7 de setembro. Então tem uma série de coisas que, infelizmente, por conta dessa história da rede social, da radicalização da política, isso tem efeitos seríssimos na economia do país, né? Que vai prejudicar a todos os brasileiros, né? Então, assim, se a gente tivesse, se o mercado de Ribeirão Preto estiver bem, as pessoas vão anunciar na Revide, vão contratar a assessoria da Juliana Rangel e as coisas vão acontecer nessa cidade, nós vamos ter riqueza, crescimento, oportunidades, né? A espiral ao contrário também é verdadeira. Se nós entrar numa onda de conflito, radicalização, matar os adversários políticos, exterminar, nós vamos todos perder, nós vamos voltar, daqui a pouco nós vamos estar igual a Venezuela, ao Iraque, a Líbia, a Argentina do nosso lado, né? Nós vamos estar vivendo. Basta ir à Argentina, né? Um real está valendo 56 pesos. Eu estive lá 3 semanas, tava 42, tava mais barato. Um país... Eu me senti rica na Argentina. Um país detonado, um país... Mas triste, assim, triste. Óbvio, eu tô falando isso, mas é triste você olhar para outro lado, porque, gente, eu andava assim e você via nitidamente a crise mesmo ali, sabe? As pessoas tentando vender isso, aquilo. E, cara, mas é muito desvalorizado, muito triste ver tudo que eles estão passando, né? E que a gente tem que abrir o olho para não acontecer a mesma para coisa. não entrar numa Por isso curva dessa. que eu acho assim, esse processo civilizatório que a gente chegou até aqui, ele não pode ser perdido, a gente não pode se calar diante disso. Então, toda vez que alguém está esculhambando o Congresso, esculhambando o Judiciário, a gente tem que fazer essas pessoas entenderem que isso é minimamente, a sociedade precisa se organizar minimamente baseado nesses poderes. Nós temos um executivo, nós temos um judiciário, nós temos um legislativo e nós temos uma imprensa que está aí o tempo inteiro chamando a atenção desses problemas. E nós temos uma força econômica que não pode se calar também, né? Então, quando os empresários tomam a decisão e fazem de conta que não estão ouvindo, porque esse Congresso... Eles não entendem que eles estão chamando para ter um governo ditatorial, para perder a sua liberdade. Então, isso que é muito grave. Então, nós não podemos, de novo, ficar no silêncio, aquele silêncio que diz muito, né? Que diz muito sobre... Não dá para ficar cuidando só do seu negócio, né? Tem que pensar nesse país como um conjunto de pessoas. Murilo, Bel, obrigado pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos um espaço tão grande, importante, né, das mídias sociais, né, de a gente circular numa outra plataforma. E a gente também tem muito... não temos tantas oportunidades assim para falar, né? Acabamos falando dessa história aí, que já é uma história bem longa, de 36 anos, né? 3 décadas e meia. A ideia é deixar registrado, né? Aqui. E nos posicionar também, né? Mostrar o que a gente pensa, né? Isso é tão importante. Às vezes a gente tá lá no nosso métier e a gente não tem muita oportunidade de falar o que a gente pensa, o que está na nossa cabeça na hora que a gente está fazendo essa revista, né? Por isso que agradecemos bastante o espaço. Obrigada. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até na próxima semana. Se ligue aqui nas redes sociais, nas plataformas aí de áudio. E até a próxima semana.